Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que bom estar mais uma vez aqui com você. Que bom estar cultuando ao Senhor aqui nesse culto. Boa noite, irmã Rossana, irmão Alexandre, irmão Manuel Pérez, irmã Mara, irmã Marcelo Kovac, irmã Luana, irmão Murilo, Joelma, Rudi Rodrigues, Célia Alves, Lucinéia, Alexandre Magalhães, Cristina, Tereza da Cruz, Adriana Pereira, Célia Alves, a paz do Senhor, Simone Costa, vou orar sim pela sua saúde mental, ela disse aqui que está precisando de oração. A paz do Senhor, Daniela Matos, Milton Nicolete, Rosana Cunha, paz do Senhor, Deus te abençoe. Tereza da Cruz, Eni Rocha, graça e paz. Cristina, Leia, Mariana Oliveira, boa noite, a paz do Senhor. Tereza da Cruz, irmã Rita, Joelma Oliveira, paz e graça. Alexandre Magalhães, Deus seja louvado. Maria Lúcia, Maírton Costa, Ronaldo, Josi, Adílio, a paz do Senhor a todos. Não tem como falar aqui de todo mundo, são muitos comentários, mas obrigado pela sua participação nesse culto, esse culto onde Deus vai falar de uma forma poderosa conosco. Eu quero pedir que você que está chegando aí, que você possa colocar aqui o seu nome e o lugar de onde você está falando. Amém? Você pode colocar também o seu pedido de oração. E essa é uma noite em que Deus vai falar conosco. Irmã Rosana Vescov, irmã Cristiane, Vânia Fernandes de Itaituba, no Pará, Terezinha Rodrigues, orando pela restauração do seu casamento aqui, minha irmã, no nome de Jesus. Juarez, Xande Perotti, de Sorocaba, Ronaldo Silva, Ronaldo de Itaboraí, Itaboraí é Rio, né? Se não me engano. Luciane, o irmão Charles está falando aqui, olha, pastor, é um dos meus primeiros cultos ao vivo com vocês, admiro o trabalho de vocês, que todos nós sejamos abençoados por Deus. Amém, irmão Charles, essa também é a minha oração, no nome de Jesus. Eu quero iniciar, irmãos, esse momento aqui de culto com a leitura da palavra do Senhor. Palavra que está em Salmos capítulo 119. Eu vou ler alguns versículos aqui e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse primeiro momento. Salmos capítulo 119. Você pode abrir a sua Bíblia aí, onde você estiver, na sua casa. Livro de Salmos, capítulo 119. Diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que andam por caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Você quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Seja uma pessoa irrepreensível. Ande em santidade. Ande conforme a lei do Senhor. Versículo 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam.
algumas receitas para felicidade, né? O salmista dizendo aqui, olha, felizes são aqueles que andam em obediência aos estatutos de Deus e que o buscam de todo o coração, é o que está dizendo o verso 2. Você é uma pessoa que anda em obediência ao Senhor, você será feliz. Amém? Busque a Ele de todo o seu coração e você será feliz. Versículo 3. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo, o salmista falando para Deus, tu mesmo, Senhor, ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Deus mesmo escreveu a palavra dele através de homens, através de vários escritores, mas quem escreveu foi o Espírito Santo, e ele nos ordenou para que nós obedecêssemos fielmente aquilo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para mim e para você. E Deus quer que nós andemos nessa revelação, que nós caminhemos toda a nossa vida baseados naquilo que está revelado aqui na palavra dele. Amém, meu irmão? E aí nós seremos felizes, seremos bem-aventurados. Versículo 5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Puxa vida, quem dera, é o que o salmista está falando, que todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, que todos os caminhos por onde eu caminhasse fossem em obediência aos teus decretos. Sabe por que o salmista está dizendo isso? Porque às vezes a gente escolhe por nossa própria conta. Às vezes nós fazemos escolhas que têm mais a ver com o nosso achismo, com a nossa própria vontade do que com a vontade de Deus, não é verdade? Quando nós examinamos a palavra, nós até nos inclinamos a ela, nós nos submetemos a ela, mas há um momento em que a palavra de Deus confronta a nossa vontade, ela confronta aquilo que nós achamos que é correto, e aí nesse momento nós temos uma tendência a andarmos pelos nossos próprios caminhos. Por isso que o salmista está dizendo aqui no verso 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, porque às vezes nós andamos por caminhos tortuosos que não condizem com a palavra. É quando o nosso espírito entra em confronto com o Espírito de Deus, é quando a nossa carne milita contra o Espírito de Deus, e aí nós andamos por aquilo que nós achamos corretos. Nós achamos correto. Versículo 6. Então, eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Você já ficou decepcionado com alguma parte da Bíblia que confronta aquilo que você acha que é correto? Eu poderia mencionar aqui algumas coisas, por exemplo, que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, quando baterem no seu rosto, dê a outra face. É o que a palavra diz, é o que Jesus nos manda. É só para dar um exemplo. Jesus falou assim, olha, quando você for orar, ore pelos seus inimigos e bendiga, abençoe aqueles que perseguem a vocês. Olha que coisa difícil, irmãos. Eu na hora da minha oração, tem tanta gente que eu quero abençoar, que eu quero orar, eu vou orar pelos inimigos, eu vou abençoar aqueles que me perseguem. É quando eu fico decepcionado com os mandamentos de Deus. É quando eu fico decepcionado com a palavra de Deus. Versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero. Quero aprender as tuas justas ordenanças. Eu louvarei ao Senhor com a sinceridade do meu coração. E eu quero aprender com as tuas justas ordenanças. As ordenanças do Senhor são justas. A palavra do Senhor é o melhor para mim.
palavra do Senhor, mesmo que num primeiro momento não pareça, é o melhor a se fazer, é o melhor a se seguir, é o melhor a se adotar. Versículo 8: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones, Senhor. Senhor, eu serei obediente a ti, por isso nunca me abandone. Verso 9: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Às vezes, eu me lembrei aqui, eu fui líder de jovens, né, em algumas igrejas pelas quais eu passei há muitos anos atrás, né, líder de jovens, e eu sei que isso acontece até hoje, né, nas redes de jovens, nos grupos de jovens das igrejas, as pessoas ficam tentando fórmulas mirabolantes para manter o jovem ali na igreja, para manter o jovem no culto, porque o apelo do mundo é muito forte para ele. E aí vem a palavra do Senhor e diz para nós: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? O que fazer para manter o jovem na igreja, no culto? Palavra de Deus. Não adianta tentar fórmulas mirabolantes, o culto do dance gospel, com luzes, com fumaça e etc., porque aquilo vai manter o jovem ali, mas não pela motivação correta. O jovem tem que ser mantido no culto, na igreja, por causa da palavra. Aquele que está sendo mantido ali por causa do formato do culto, do formato jovem do culto, do espetáculo, ele não vai ficar por muito tempo e haverá um momento em que ele vai pular fora. Mas aquele que anda fielmente de acordo com a palavra, que tem prazer na palavra de Deus, esse vai permanecer. Esse, mesmo se não tiver as luzes, o oba-oba, o glamour do sábado à noite, ele vai permanecer ali, firme na palavra. Amém? Como é que o jovem permanece com a sua conduta pura, vivendo de acordo com a palavra de Deus? Versículo 10, eu te busco de todo o coração. Não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Ô irmãos, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus não vai permitir que nós nos desviemos. Mesmo que a nossa tendência seja ao pecado, seja carnal, mas Deus vai identificar uma sede, uma fome dentro de nós pela presença dEle, pela palavra dEle, e aí Ele não vai permitir que nós nos desviemos dos teus mandamentos. E eu termino aqui com o versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, nós iremos conseguir resistir às tentações. Por que Jesus conseguiu vencer a tentação no deserto? Porque a palavra de Deus estava gravada no coração dele. Lembra que para todo o argumento de Satanás, Jesus tinha a palavra na ponta da língua. A palavra estava no coração dele. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Rosana Vescov, pela contribuição, pelo superchat. Que Deus multiplique, minha irmã, poderosamente na sua vida, no nome de Jesus. Obrigado, irmão Manuel Pérez. Ele diz aqui, peço oração para minha avó que está com câncer no pulmão. Se você puder, coloque o nome dela aqui, irmão Manuel, e eu vou orar por ela no nome de Jesus. Amém? Mas de qualquer forma, Deus já sabe o nome dela. Independente, né, de eu saber ou não, Deus já sabe o nome dela. E nós vamos orar aqui por ela. Uma pessoa me falou, né, na última transmissão o seguinte, a oferta maior ficou em destaque, né, aqui na transmissão.
e a oferta menor não ficou. Eu quero ressaltar aqui que nós não temos gestão sobre esse chat aqui, tá bom? Eu não tenho como destacar aqui uma oferta ou outra, mas é claro que o meu sentimento por uma contribuição de R$1 ou de $99, como foi a contribuição da irmã Rosana aqui, é a mesma gratidão. Amém? E para Deus também é a mesma coisa. Nós estamos num momento de pandemia, num momento de dificuldade, então eu creio que todas as pessoas que ofertam aqui é uma expressão da gratidão, né, que sentem por esse ministério, e é com sacrifício que fazem isso. Eu creio, no nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, diante dessa primeira palavra aqui, né, de Salmo 119. Salmo 119 é descrito como o Salmo da palavra. Ele sempre menciona a palavra de Deus, a lei do Senhor, os estatutos. Ele se refere de várias formas à palavra do Senhor e valoriza e nos dá um entendimento da importância da palavra de Deus. Eu li só 11 versículos aqui e olha quanta coisa nós tiramos. Eu sugiro que depois você leia. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, mas é muito rico em sua essência e pode ministrar muito ao nosso coração. Amém? Eu quero orar diante dessa palavra. Pastora Valnice Milhomens diz assim: aquele que ora a palavra já recebeu a resposta. Então, eu tenho tentado, né, nesses dias, orar respaldado pela palavra, porque aí, na própria palavra, Deus já me dá a resposta. Então eu quero orar junto com você, no nome de Jesus, para iniciarmos esse culto, iniciarmos essa transmissão. Pai amado e querido, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor, nesse culto online, ó Deus, onde centenas de pessoas já se fazem presentes, o que nessa pandemia seria impossível, mas pela tua permissão, pela tua misericórdia, de forma virtual e através da tecnologia, o Senhor torna isso possível a nós. Eu quero te agradecer pela riqueza da tua palavra. Ó Deus, que nós sejamos pessoas irrepreensíveis que vivam conforme a lei do Senhor, porque assim seremos bem-aventurados, assim seremos felizes. Ó Deus, nos ajuda e nos ensina a obedecer os teus estatutos e a te buscarmos com todo o nosso coração. Nós não queremos praticar o mal, mas queremos praticar o bem, e para isso nós nos dispomos a andar nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor mesmo foi quem ordenou os teus preceitos para que nós os obedecêssemos de forma fiel. Senhor, queremos firmar os nossos caminhos na obediência aos teus decretos, como diz aqui o versículo 5. Aleluia. Ó Deus, porque nós não ficaríamos decepcionados se considerarmos para a nossa vida todos os teus mandamentos. Nos perdoe se às vezes nós agimos de forma insensata, nós agimos pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria vontade, baseados somente no nosso achismo, mas nós queremos andar em obediência aos teus mandamentos, aos teus decretos. Nós te louvaremos, Pai, de coração sincero, aprendendo as tuas justas ordenanças. Sabemos que o Senhor é Espírito e queremos nos relacionar com o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós queremos te obedecer, porque sabemos que se andarmos em obediência, o Senhor não irá nos abandonar, como diz o versículo 8. Ó Deus, eu quero profetizar sobre a vida de todos os jovens que estão assistindo a esse culto ou que serão de alguma maneira alcançados
através desta palavra. Ó Deus, que eles mantenham pura a conduta deles, vivendo de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, os jovens, os nossos filhos, aqueles que têm sido tão bombardeados com as coisas deste mundo, com as ofertas do mundo, com as ofertas de Satanás e com o apelo da sua própria carnalidade, que eles possam manter pura a sua conduta, que eles possam ser, como Paulo falou, exemplo para os fiéis, que ninguém despreze a sua mocidade, mas que eles sejam exemplo no amor, na pureza, na palavra, na sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. Nós te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração. Não permita que nos desviemos dos teus mandamentos. Aleluia. E que a palavra do Senhor seja guardada no nosso coração, para que no dia da tentação, no dia em que o pecado bater à nossa porta, nós não pequemos contra ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amém, glória a Deus, glória a Deus. Que bom que tem muitas pessoas já aqui online, 644 pessoas. Eu quero pedir nesse momento, que você que está acompanhando essa transmissão, esse culto online, eu quero pedir algumas coisas para você. A primeira coisa é que, se você ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva. Isso aí é um clique que você dá, tá? Você pode dar até um pause aí e dar um clique aí onde está assim, inscrever-se. Quando você se inscreve, você ajuda o nosso canal a crescer. Você faz com que o YouTube considere o nosso canal e as nossas postagens relevantes. E assim, quando as pessoas acessam o YouTube por qualquer motivo, essas pessoas é recomendado a elas o canal Minuto com Deus. E é um canal exclusivamente de pregação da palavra do Senhor. Obrigado, irmã Eni Rocha, pelo superchat. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Então, se você ainda não é inscrito, a gente percebe que muitas pessoas que acompanham diariamente as nossas mensagens, as nossas postagens, e aqui no canal eu posto 3 mensagens diárias, todos os dias tem mensagens às 6 horas da manhã, tem mensagens às 10 horas da manhã e uma outra mensagem às 8 horas da noite. Então, todos os dias essas mensagens são postadas aqui. E quando você se inscreve, você é notificado, e ativa as notificações, você recebe a notificação dessas mensagens. Obrigado, irmã Glória Rosa, pela sua oferta, no nome de Jesus. Então eu queria, nesse primeiro momento, pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem, Você pode tem um link que você pode compartilhar essa mensagem. Obrigado, irmã Andréia. Irmã Andréia sempre contribui. Que Deus te abençoe, minha irmã, no nome de Jesus, e supra todas as suas necessidades. E a irmã Margarida Pires se tornou membro. É a segunda coisa que eu ia falar. Se você quiser apoiar esse projeto, de uma forma constante, mensalmente, você pode se tornar membro. É um valor pequenininho, é um valor simbólico, apenas R$ 7,99 você pode se tornar membro do canal. Tá? Você estará ajudando o nosso ministério, em nome de Jesus. Então, são as formas de nos ajudar, de nos abençoar. Nós temos também uma conta jurídica que está na descrição desse vídeo, temos o Apoia-se. Esse é o momento de oferta, irmãos, desculpem, faz parte do culto. Todo culto tem um momento de oração, um momento de adoração, um momento de palavra e um momento de oferta. Amém?
O irmão Eduardo aqui também, Eduardo FS, eu não sei o sobrenome, se tornou membro, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado a todos que vão contribuir. Irmã Marta Braz se tornou membro. Deus te abençoe, minha irmã, no nome de Jesus. Obrigado a todos que irão contribuir de alguma forma, a todos que podem deixar somente o like aqui, né, o comentário, e a todos que compartilharem essa mensagem. Quando você compartilha o link dessa transmissão, você também está fazendo com que esse canal se torne relevante. Irmãos, esse é um momento, né, de pandemia, um momento de grande tristeza aqui no Brasil. Eu estava olhando as estatísticas, eu gosto de acompanhar, sabe? Eu não estou me alienando em relação ao que está acontecendo, mas eu também não estou entupindo a minha mente só com notícias ruins, mas é com muita tristeza, né, que eu vi que o Brasil tem liderado o ranking do índice de pessoas contaminadas, de pessoas que têm a sua vida ceifada por esse vírus. E eu quero expressar aqui os meus sinceros sentimentos por todos aqueles que de alguma forma foram atingidos pelo coronavírus, seja em você mesmo, seja alguém da sua família, seja alguém que é muito querido por você, tá? Eu deixo aqui o meu sentimento. Eu oro para que o Espírito Santo visite aí sua família, sua casa. Tem pessoas que não foram contaminadas, mas que perderam empregos. Isso também causa um impacto muito profundo, eu sei. Mas pior do que tudo isso é perder a vida. Então, eu quero pedir nesse momento, eu quero fazer mais uma oração aqui, dentro do tempo que nós temos. Eu vou ministrar uma palavra daqui a pouco, mas eu quero orar por todas as vítimas, né, dessa enfermidade terrível, dessa enfermidade fatal, que foram atingidas, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Eu peço que você una a sua voz comigo em oração, no nome de Jesus. Pai amado e querido, eu quero nesse momento, Senhor, apresentar o Brasil e as nações do mundo, Senhor, que têm sido atingidas. Obrigado porque na maioria dos países a pandemia já tem sido de alguma maneira controlada. Obrigado porque o Senhor tem feito com que a ciência prevaleça, o bom senso prevaleça na maioria das nações, que esse bom senso prevaleça também aqui no nosso país, Senhor, aqui no Brasil. Ó Deus, dê compaixão aos nossos governantes, em qualquer esfera, aqueles que fazem parte de qualquer um dos poderes, que eles olhem para o sofrimento do povo, e que essa semana seja uma semana de boas notícias, que a vacinação que tem acontecido, que começou, que ela se intensifique e muitas vidas possam ser imunizadas. Obrigado pela dose que a minha mãe recebeu, Senhor. Mas eu quero também que essa bênção alcance os meus irmãos, os meus filhos, a mim mesmo, as pessoas que estão assistindo essa live, que todos sejam alvos do teu favor e da tua graça. Em nome de Jesus, não permita que que essa polarização política que domina o mundo se transforme numa ferramenta do inimigo para que vidas sejam ceifadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça com que muitas vidas sejam salvas a partir de agora. Dê entendimento aos governos, que a ciência, que o bom senso prevaleçam.
ó Deus, e coloca um juízo também para aqueles que querem desafiar, ó Deus, essa enfermidade, que buscam aglomerações, que não têm feito o uso de máscaras, que não têm cuidado da sua higiene. Que o Senhor coloque bom senso no coração de todos nós, para que essa pandemia seja controlada, para que em breve nós possamos ter liberdade de sairmos dos nossos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, nós estamos em meio a uma pandemia. Eu sei que está difícil para todo mundo, eu sei que está difícil para você, mas aguenta um pouco mais. Em breve nós teremos notícias boas, notícias favoráveis. E esse é o momento de você tomar todos os cuidados que forem necessários por você, pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos. Evite aglomerações, evite se juntar com pessoas, evite o contato. Se tiver que sair, se não tiver jeito, pastor, eu tenho que sair para trabalhar, tome os cuidados necessários, no nome de Jesus, e não tenha vergonha de pedir ajuda. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado à irmã Marleide, que se tornou membro. Obrigado à irmã Daniela, que contribuiu aqui com o superchat. O irmão Anderson, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nesse momento, irmãos, compartilhar uma palavra ao seu coração. Será uma palavra breve, eu não quero me estender aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 ao verso 12. Eu coloquei aí no comentário aí. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Eu tenho que parar um pouquinho agora com os comentários, né? De mencionar os comentários, mas de coração eu agradeço a todos que se tornaram membros e que estão contribuindo com esse projeto. Que Deus multiplique na sua vida. Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso 12, diz assim, olha: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei, que o Senhor tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Essa passagem aqui acontece depois da reconstrução dos muros. Lembra que Neemias reconstruiu os muros? Pois é, já no 7º mês o povo já estava morando, cada um nas suas cidades. E no dia 1º do mês 7, né, eles se reuniram em Jerusalém, e Esdras, eles pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei. O que é o livro da lei? A Bíblia, as Escrituras. Naquela época eles tinham o Pentateuco, aquilo que Deus havia dado através de Moisés, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia aí. Então eles pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei, para que eles lessem. Versículo 2. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Eu vou parando aos poucos aqui. O povo se deu conta da importância da Bíblia. É isso que está acontecendo aqui. Eles falaram com o sacerdote assim, olha, nós tivemos uma reconstrução social, uma reconstrução física. Os muros estavam derrubados e nós conseguimos reerguê-los. Agora nós precisamos de uma reconstrução espiritual. Espiritual. E o verso 2 diz que Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Isso fala ao meu coração, irmãos. Geralmente eu faço as minhas anotações aqui, né, mas eu sempre deixo assim o Espírito Santo com liberdade para falar o que tiver que falar. O livro, a Bíblia, foi levada
até o lugar onde o povo estava reunido. É o que nós estamos fazendo aqui. Onde é que nós estamos reunidos? Numa sala no YouTube. São 727 pessoas reunidas. E o que eu fiz? Eu trouxe a Bíblia para nós. Eu trouxe a Bíblia para nós lermos aqui. Eu estou lendo junto com vocês. Amém? A Bíblia precisa ser levada aonde o povo está reunido. Por isso que nós fazemos cultos. Nesse momento nós estamos impedidos de cultuar a Deus de forma presencial, mas nem por isso a Bíblia pode ser deixada de ser lida. Leia aí na sua casa, leia junto com a sua família, reúna o povo e leia a Bíblia. Verso 2 diz assim, olha, Esdras levou o livro ao lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. Às vezes nós queremos ler a Bíblia e pensamos assim, não, deixa os meninos brincando, deixa a criança para lá. Não, crianças que já têm a capacidade de entender precisam também receber o ensinamento bíblico. O melhor lugar para formar o caráter do seu filho é dentro da sua casa. E esse é o papel do pai e da mãe. E como que eu vou formar o caráter do meu filho? Ensinando a ele os preceitos da lei de Deus. Não é simplesmente recitar a Bíblia, mas é mencionar a Bíblia, e nós vamos ver aqui a importância de explicar a Bíblia, e outra, viver a Bíblia. Estudar a palavra, ensinar a palavra e viver a palavra. Versículo 3. E ali na praça, frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Imagina você participando de um culto, de um estudo bíblico, de 6 horas da manhã até meio-dia. A maioria ia dormir, não é verdade? Mas aqui eles ouviram com atenção. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo um momento crítico, um momento caótico na sua história, e eles sabiam que precisavam de uma reconstrução espiritual. Eles já tinham experimentado uma restauração dos muros, e os muros significam proteção, mas agora eles precisavam de uma restauração, uma reconstrução espiritual. Quem sabe você que está aí assistindo, esse culto, que está acompanhando essa palavra, também precisa, nesse momento, de uma reconstrução espiritual aí na sua vida, na sua família, na sua casa. Isso acontece através da palavra de Deus. Versículo 4. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé, aí fala aqui o nome de alguns homens, Matitias, Sema, Ananias, Urias. De um lado e de outro haviam homens com ele ali. Mas ele estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. Há uma ocasião propícia para que a palavra de Deus seja liberada sobre a nossa vida. Há um tempo favorável de Deus para que a palavra do Senhor seja liberada sobre nós. E esse é o tempo favorável, meu irmão. Em nome de Jesus. Por que, pastor, que esse é o tempo favorável? Porque esse é o momento em que nós estamos sendo reconstruídos. Nós estamos vivendo uma nova era na nossa sociedade. Daqui a alguns anos, nós vamos nos lembrar desse momento histórico de uma crise mundial que atingiu a todos os níveis de pessoas, de qualquer classe social, de qualquer raça, de qualquer religião, de uma forma igual. Então nós estamos aprendendo a ver os olhos, a ver o mundo com outros olhos. E por isso nós precisamos de uma reconstrução espiritual dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa intimidade com Deus, da maneira como nos relacionamos e como enxergamos as pessoas.
É um tempo favorável. Aquele estrado havia sido feito para aquela ocasião. Essa é a ocasião propícia para que você se encha da palavra de Deus. Esse é o tempo em que Deus quer se revelar a você por meio da palavra dele. Irmãos, Israel estava assolada, os muros estavam derrubados, a cidade em ruínas, e aquilo foi reconstruído. Glória a Deus, em nome de Jesus, a economia vai voltar, a saúde vai voltar, mas essencialmente a nossa vida espiritual também tem que estar bem alicerçada nesse momento. Amém? Entenda isso, receba isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O versículo 5 diz assim, olha, Esdras ficou ali no estrado, acima do povo. O povo todo se reuniu em um lugar, Esdras subiu em um estrado, um púlpito de madeira, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. Olha aqui, que forte isso. Você já viu no culto, na maioria das igrejas, quando o pastor, alguém vai ler a palavra e todos se levantam? Isso é o quê? Isso é um sinal de reverência. Eu sei que algumas igrejas não adotam esse hábito e eu não estou aqui para julgar isso. Não é isso. Porque a principal reverência que deve haver em relação à palavra não é você ficar de pé ou sentado, ou prostrado, ou ajoelhado. A principal reverência tem que ser no seu coração. Quando Esdras abriu a Bíblia, todo mundo se levantou, porque eles sabiam que ali estava sendo proclamada a palavra de Deus. Eu volto a repetir, se a sua igreja não tem esse costume, não se importe com isso, não é disso que eu estou falando. Não é um costume humano, não é um costume ritual físico, mas eu estou falando aqui da importância de nós termos reverência à palavra de Deus. Isso chama-se temor. Tem um peso no mundo espiritual. Sabe, irmãos? É quando eu ouço algo da parte de Deus e aquilo é gravado no meu coração. Olha o que o salmista disse aqui. Eu não sei se foi Davi que escreveu, alguém se puder verifique para mim. Esse Salmo 119 é um salmo de Davi. Mas o que Davi falou? Eu gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ô irmãos, isso é um sinal de reverência. É um sinal de reverência. Deixa eu ver se alguém conseguiu olhar aqui. Não. A Silvia Arantes está dizendo aqui, olha, na minha igreja temos esse costume de ler a palavra de pé, em reverência e respeito. Amém. Glória a Deus por isso. Devemos sim reverenciar a palavra. Mas como eu disse aqui, não é só ficar de pé. Não adianta ficar de pé se a pessoa continua não dando crédito à palavra de Deus, continua não dando importância à palavra de Deus. Amém, minha irmã? É disso que eu estou falando. Eu também tenho o costume de me levantar para ler a palavra. É muito saudável isso aí. Mas a principal reverência está no nosso coração. Eu estou falando porque tem gente que se levanta, mas quando sai da igreja, ele vai direto para o pecado. Ele vai direto para a roda do escarnecedor. Ele vai direto para junto dos pecadores. Então, nós precisamos observar isso. Continuando aqui, olha, o versículo 6. E Esdras disse, Esdras começou a ler a palavra, louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu, amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Foi um culto aqui maravilhoso, né? O povo se levantou para ouvir a palavra. Houve um momento aqui de louvor e adoração, onde todos se prostraram.
Todos adoraram o Senhor, é o que está escrito no verso 6. E o versículo 7 diz assim: depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. E aí fala aqui o nome dos levitas. No verso 8 diz assim: eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Amém. Aqui, ó, o irmão Abel Lima colocou aqui, Salmo 19, seu autor é desconhecido, mas muitos acreditam que ele foi escrito por Davi, Esdras ou Daniel. Obrigado, irmão Abel Lima, que Deus abençoe você, viu, meu querido? Deus te abençoe no nome de Jesus. Irmãos, o versículo 7 fala aqui, os levitas explicaram a lei para o povo. Não é só ler a Bíblia, é explicar a Bíblia, é entender a Bíblia. Não adianta eu reunir a minha família, ler um versículo aqui, sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação, e querer que aquilo mude o comportamento deles, mude o caráter deles. Ou a nós mesmos, lermos a Bíblia num gesto ritual, automático, e querer que aquilo faça alguma diferença na minha vida. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, e eu preciso viver a palavra. Para isso eu preciso entender o que ela está dizendo. Por isso que eu sou tão a favor dessas versões mais atuais, que trazem para nós um contexto atual e uma aplicabilidade dentro daquilo que nós estamos vivendo agora. Eu gosto muito da nova tradução linguagem de hoje, nova versão internacional, essa aqui que está comigo, que chama-se A Mensagem, que traz uma linguagem bastante contemporânea. Os levitas explicaram a lei para o povo. Verso 8, eles iam lendo o livro da lei, traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Aqui está óbvio, sem comentários. Versículo 9, quando ouviram a leitura da lei, quando o povo ouviu a palavra, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram para todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus. Por isso vocês não devem se lamentar e nem chorar. E o verso 10 diz assim, olha, vão agora para casa e façam uma festa. Repartam sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. Desculpa, irmãos. E o verso 10 termina assim, olha, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Na versão mais tradicional diz assim, a alegria do Senhor é a sua força. Olha que palavra tremenda. Muitas pessoas gostam, né, de tomar posse dessa promessa, a alegria do Senhor é nossa força, mas sem entender esse contexto. Aqui, quando o povo leu a palavra, num primeiro momento eles ficaram constrangidos, que começaram a chorar. Mas aí eles foram orientados, né, por Esdras, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, os levitas, dizendo assim, olha, não fiquem tristes, não se lamentem nem chorem. A palavra de Deus, no primeiro momento, ela traz esse constrangimento a nós, ela nos confronta, porque ela nos mostra o quão santo o nosso Deus é e o quão nós somos pecadores. Mas essa tristeza momentânea, esse constrangimento, é para produzir em nós uma atitude de arrependimento. E aí nós seremos tomados num segundo momento por uma verdadeira alegria. Não uma alegria que tem que ser regada pelo vinho, pelas drogas, ou pelo dinheiro na conta, ou por alguma coisa
circunstancial, mas uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. E aí sim nós poderemos tomar posse dessa promessa que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, meu irmão? Através de observarmos a palavra, através de compreendermos a palavra, através do nosso arrependimento e de nos voltarmos a Deus, nós seremos inundados pela presença do Espírito Santo, e aí sim nós iremos nos fortalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por esse ensinamento, obrigado pela oportunidade de fazer com que essa palavra chegue a tantas pessoas aqui através do YouTube, da internet. Como eu gostaria que milhares de pessoas fossem alcançadas por essa alegria, por esse regozijo que vem da Tua presença. Em nome de Jesus. Versículo 11, os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Aleluia. Eles receberam algo precioso naquele culto, a presença do Espírito Santo. A alegria do Senhor que trouxe força a eles, e a partir dali eles foram para as suas casas e repartiram com os outros o que haviam recebido. Se você foi abençoado por essa mensagem, se você tem sido abençoado pela palavra todos os dias, reparta com os outros. Tem pessoas sedentas, tem pessoas tristes, tem pessoas se matando, tem pessoas que estão sem saber o que fazer, vivendo em desespero. Se você tem dentro de si o Espírito Santo, a palavra de Deus, reparta com outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Aquele povo, irmãos, naquele momento, eles estavam experimentando anos de seca, de colheitas escassas. Essa era a realidade deles. Eles tinham poucos recursos, eles estavam sendo perseguidos pelos samaritanos. E tudo indicava que eles não iam resistir, porque eram anos de lutas, crise após crise. E por causa disso, eles estavam quase perdendo a sua identidade como povo de Deus. Só que no meio daquele caos, eles tiveram a ajuda de dois homens, de Esdras e Neemias. Talvez a importância de Esdras e Neemias na vida do povo de Israel era semelhante à importância que Moisés teve na vida deles. Porque quando aqueles dois homens tiveram conhecimento da situação terrível que os seus irmãos estavam, eles começaram a encorajar o povo, a motivar o povo, e Neemias foi uma peça fundamental na reconstrução dos muros. Eles fizeram o que foi necessário para que a identidade de Israel fosse restabelecida como povo adquirido por Deus, povo guardado e separado pelo Senhor. Sabe o que aconteceu quando eles leram a Bíblia para o povo? A identidade deles foi resgatada. Eles se lembraram de onde vieram, de onde Deus os havia tirado. Eles se lembraram de quem eles eram agora em Deus. E eles foram lembrados de para onde eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a importância da palavra de Deus na sua vida. Ela vai te lembrar em todo tempo quem é você, de onde Deus tirou você e quem você é em Cristo Jesus e para onde Deus está te levando. E é essa verdade que vai fazer com que eu e você tenhamos força para prosseguir. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, certamente seria esse. Essa é uma verdade que o mundo precisa conhecer. Não somente uma frase de efeito para colar no seu status, lá no seu stories, não. Mas
para que você possa se apropriar a partir da revelação da palavra, a partir da reverência que você tem pela palavra, a partir do momento em que nós nos enchemos da palavra de Deus, em que nós conhecemos, estudamos e entendemos a palavra de Deus, nós podemos dizer que a alegria do Senhor se torna a nossa força. Ô irmãos, por isso que eu amo esse trabalho evangelístico que eu faço todos os dias. E algumas pessoas até reclamaram: pastor, o senhor está postando mensagem demais no YouTube. Ô irmão, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro postando. Eu que tenho outros afazeres, eu tenho um trabalho secular, eu sou funcionário público. Mas eu acho que esse é o momento em que nós precisamos mais do que nunca nos enchermos da palavra de Deus. Amém? Olha só, a gente acha às vezes que meia hora, né, de devocional, ou 1 hora de devocional é muito. O povo aqui ficou de 6 da manhã até meio-dia, porque eles entenderam que era necessária uma reconstrução espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham perdido a intimidade, eles perderam a revelação, aquela revelação que Moisés recebeu lá no Sinai, a disciplina que eles tiveram no deserto, eles perderam a intimidade com a sua própria história. Por isso precisavam desse momento de se reencontrar com a palavra de Deus. E é isso que eu e você precisamos. Amém? Eu quero, nesse momento, orar. Quero encerrar esse culto aqui, no nome de Jesus. Agradecer mais uma vez a todos que se tornaram membros, a todos que contribuíram, a todos que compartilharam, a todos que se inscreveram no canal, tá? No nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando. A irmã Dilma Souza de Oliveira diz assim: a paz do Senhor Jesus, estou com um familiar na UTI, precisando do clamor da igreja. João Costa. Eu quero orar também nesse momento por todos, mais uma vez, por todos que foram acometidos pela Covid e por qualquer outra enfermidade, né, que os deixaram debilitados. Em nome de Jesus. Tem mais pessoas aqui, ó, a irmã Martinha, peço oração pela minha irmã Priscila, que está com Covid. Preciso do clamor, meu pai está com fraturas e lesões pelo corpo, a irmã Silvana Alves. Vamos orar por todas essas pessoas. Eu peço que você me ajude agora, levantando a sua voz, erguendo a sua voz junto com a minha. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor visite aqui, alguém falou, Senhor visita os hospitais, entra nas UTIs e cura o nosso povo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Lívia Martins, o povo está sedento, pastor, suas mensagens nunca serão demais, obrigado pelo seu tempo e dedicação. Amém, minha irmã, que Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos, vamos orar, não se desconecte aqui antes dessa oração final, amém? Se você puder, feche os seus olhos, onde você estiver, vamos clamar ao Senhor juntos. Pai amado e querido, somos gratos pela Tua palavra, sabemos que somos, ó Deus, privilegiados por podermos participar aqui desse culto, assistir a esse culto, sermos alimentados pela Tua palavra, que nos confronta, que nos exorta, mas que também nos edifica, que fortalece a nossa fé e o nosso espírito. Ó Deus, que o Senhor faça com que experimentemos uma reconstrução, não somente uma reconstrução moral, social, política, econômica, mas principalmente que nós sejamos reconstruídos espiritualmente, através da Tua presença, através do contato, da leitura, do estudo e do entendimento e da prática da Tua palavra. Em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor, nesse momento que acompanhou esse culto. Visita cada família. Visita, Senhor, aqueles que estão lutando contra essa enfermidade, contra a Covid-19, que sejam vitoriosos, segundo a Tua vontade.
Deus, eu te peço por misericórdia, que o número de mortes seja diminuído a partir de hoje. Em nome de Jesus, que haja bom senso, que haja uma compaixão por aqueles que estão sofrendo, que o Senhor mande os recursos necessários para a aquisição das vacinas e que elas cheguem a tempo de salvar o teu povo. Em nome de Jesus, todos os nomes que foram colocados aqui, que têm lutado contra essa enfermidade, eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor traga a cura. Ó Deus, abre as portas para aqueles que estão desempregados, aqueles que têm passado por dificuldades e que não sabem de onde vão tirar o sustento. Tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão. Portanto, eu te peço que supra as necessidades dessa família. Não deixe que essas crianças fiquem sem o pão, sem o leite, sem o iogurte, sem a fruta. Em nome de Jesus, não deixe que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada e que esse irmão e essa irmã que têm lutado, Senhor, para restabelecer suas finanças, que eles possam ser vitoriosos para a glória do teu nome. O Senhor é o Deus dos impossíveis, como a irmã Mafalda está dizendo aqui. Então não há nada que o Senhor não possa fazer. Ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação, pela falta de compromisso dos nossos governantes, mas que o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado não sofram com essa pandemia. Em nome de Jesus, nos dê vitória, Pai. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de prosperidade. Nos leva, sim, ao arrependimento, porque nós precisamos, a partir do momento em que lemos e compreendemos a Tua palavra. Faça-nos saber de onde o Senhor nos tirou, quem somos em Cristo e para onde o Senhor está nos levando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.